Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 11 de maio de 2021, terça-feira. Eu sou Júlia Stanzioni e juntos a gente confere muita informação aqui no Jornal da Rede Alesp a partir de agora. Como eu disse, o Jornal da Rede Alesp chega com muita informação e a gente fala sobre o PL 259 de 2021, que regulamenta o novo Conselho Gestor do Fundeb estadual. A gente fala também sobre as ações da Secretaria de Assistência Penitenciária. Outro assunto muito importante que a gente aborda por aqui é a possível terceira onda da Covid-19. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Começando o jornal de hoje com o nosso repórter Fábio de Lima, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Bom dia, Fábio, tudo bem com você? Bom dia, Júlia. Tudo bem comigo e com você? Tudo em ordem também. O que temos de novidade aqui no Palácio 9 de Julho, Fábio? Então, bom dia também aos espectadores, né, do Jornal da Rede Alesp. E eu quero falar nesta manhã sobre um ato solene, né, que ocorreu em ambiente virtual ontem à noite, né, organizado pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, transmitido ao vivo aqui pela Rede Alesp, no qual foi defendida a liberdade de expressão e também de manifestação de servidores públicos, Júlia. Isso porque relatos de professores da rede municipal de ensino de São Caetano do Sul, aqui no ABC Paulista, dão conta de possíveis retaliações aos professores que se manifestam ou se manifestaram contra a volta das aulas presenciais no município. Uma professora de nome Catarina Troiano é uma das servidoras municipais que estaria sofrendo retaliações. Ela está sendo processada criminalmente pelo secretário de Educação de São Caetano do Sul, o Fabrício Coutinho. No processo, parece que haveria a denúncia de crimes como injúria, que teriam sido cometidos, né, pela professora contra o secretário. A professora alega que fez apenas charges criticando a política de volta às aulas presenciais em tempo de pandemia. E essas charges foram parar nas redes sociais dela e de pessoas que concordaram com a opinião dela. Outra professora de nome Gisele Giampaoli está sofrendo um processo administrativo, né, que pode gerar a demissão dessa professora, porque ela teria, segundo a acusação, ela teria desestimulado tanto alunos quanto colegas de trabalho a voltarem às aulas presenciais. E outra professora chamada Aline Fernandes também estaria sofrendo retaliações por ter se posicionado contra a volta às aulas em São Caetano do Sul. Essas professoras estiveram presentes no ato solene, alertaram que outras professoras também sofrem do mesmo problema, mas que muitas delas acabam tendo medo, né, de se manifestar, de dizerem que estão passando por essa situação. Então, o ato solene foi todo em torno desse assunto. O deputado Carlos Gianazzi, ele anunciou ali aos participantes que tanto o secretário de Educação de São Caetano do Sul, como também o reitor da Universidade Municipal de São Caetano, os dois já foram convocados para participarem, para prestarem esclarecimentos, né, em comissões permanentes da Alesp, que seriam a Comissão de Educação e a Comissão de Direitos Humanos. O deputado Gianazzi, né, ele defende a convocação
desses gestores da educação de São Caetano, alegando que eles estariam cometendo assédio, perseguição e retaliação a esses professores da rede municipal de ensino do município. Pois bem, Júlia, me chama muito a atenção nesse ato solene, tudo que vem ocorrendo, que vem sendo relatado pelas professoras, mas também que acho que em nenhum lugar aqui do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo, se chegou a um consenso, né, Júlia, sobre a volta das aulas presenciais. Há pessoas que defendem, há educadores que defendem a volta às aulas presenciais, há educadores que são contra, há gestores que defendem, há gestores que são contra, há pessoas da área de saúde que defendem, há pessoas que são contra, há pais de alunos, né, que defendem, há pais de alunos que são contra, os próprios alunos, tem uns que querem voltar às aulas presenciais, tem outros que têm medo. Então, é um assunto que, infelizmente, não se chegou a nenhum consenso, acho que em nenhum lugar do mundo até o momento, viu, Júlia? É isso mesmo, Fábio. Até mesmo os pediatras, os infectologistas, que nós já ouvimos até aqui na Rede Alesp, dizem, primeiro, tem que entender a dinâmica da família. Se a família se sentir segura para enviar essa criança, esse adolescente, esse jovem para a escola, ok. Se não, continua tendo quem tem a possibilidade das aulas remotas. Então, partindo dessa questão, não é, Fábio? As famílias precisam primeiro se sentir seguras. Aqui no Jornal da Rede Alesp hoje, nós vamos conversar também com um médico, que é infectologista e pediatra, sobre um novo estudo da Fiocruz que fala justamente sobre essa questão das crianças serem, né, o grande transmissor ou não, como é que foi. Então, já convido você também e a quem nos assiste a esperar aí com a gente. Logo mais temos essa entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Mas é uma questão muito particular de cada local, não é, Fábio? Não tem... De um lado, Exatamente. Tem essa questão da educação, não é, Fábio? E de se poder ministrar as aulas da melhor modo. O outro lado é preservar vidas também. Exatamente, Júlia. Você acabou de dizer na escalada do jornal e no comecinho do jornal que vai ser falado no Jornal da Rede Alesp de hoje sobre a possibilidade da terceira onda, né? Então, pelo visto, o problema não está controlado ainda mesmo. Certo, Fábio, perfeito. Agora, você volta, né, com a gente aqui no Jornal da Rede Alesp hoje? Sim, Júlia, mais tarde estou aqui de volta. Perfeito, Fábio. Então, eu te espero logo mais aqui no Jornal da Rede Alesp. Um bom jornal para nós. Bom jornal, Fábio. E o Tribuna Virtual de ontem, segunda-feira, abordou temas relevantes aqui para a população do estado de São Paulo. Os parlamentares debateram assuntos como educação, que nós falamos agora, desenvolvimento regional, infraestrutura nos municípios, a prática do ensino domiciliar, o homeschooling. Confira agora no Tribuna Virtual, a reportagem é da Melissa Araújo. No Tribuna Virtual desta segunda-feira, os parlamentares debateram temas como educação, desenvolvimento regional, infraestrutura nos municípios, homeschooling, entre outros. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, ocupou a tribuna virtual para falar da decisão judicial que suspendeu as aulas presenciais nas ETECs e FATECs. Nós tivemos uma boa notícia agora, uma notícia interessante, que foi uma decisão agora da Justiça, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, garantindo que as ETECs e FATECs permaneçam sem as aulas presenciais e permaneçam com o trabalho remoto, porque a Fundação Centro Paula Souza estabeleceu a volta às aulas presenciais. Aí o sindicato da categoria foi à Justiça e ganhou uma liminar. Então, nesse momento, os profissionais da educação e os alunos não precisam ir nas escolas. Eles continuarão como estão, tendo as aulas, mas no ensino remoto, até que a gente possa ter, de fato, segurança sanitária. É uma decisão correta da Justiça. Espero que essa decisão não seja cassada. Eu tenho certeza que o Centro Paula Souza vai recorrer, a PGE vai recorrer, mas espero que o TJ seja firme e não se associe a essa política genocida de reabrir as escolas nesse momento
em que a pandemia está matando milhares de pessoas, no momento que 100 mil pessoas já morreram no estado de São Paulo. O deputado Roberto Moraes, do Cidadania, falou sobre a audiência pública que tratou da importância do projeto que cria a região metropolitana de Piracicaba. Hoje são 410 mil habitantes. Fizemos um projeto do aglomerado urbano, na época do governador Alckmin. Protocolamos depois a região administrativa. Eu sei que é um projeto de difícil iniciativa, mas na conversa que eu tive com o governador Dória, com o Rodrigo Garcia, o Cauê Macris ainda era nosso presidente, hoje é o chefe da Casa Civil, com o Marquinho Vignoli, aliás, o Macris, o Vignoli, o Rodrigo, foram deputados conosco aí nesses 6 últimos mandatos. E nós conseguimos, finalmente, realizar a audiência pública. Audiência pública marcada com grande êxito. São 25 cidades. Sai de Laranjal Paulista, vai até Pirassununga. E agora o prefeito de Torrinha nos ligou. Nesses 20 dias, ele vai protocolar também um pedido para que Torrinha faça parte da região metropolitana. Então, Piracicaba se torna de vez, corta de vez o cordão umbilical com Campinas. A deputada professora Bebel, do PT, frisou a importância do acesso aos dados que apontam a quantidade de professores infectados nas redes estadual, municipal e particular no estado de São Paulo. Outra coisa que está me incomodando muito é a falta de transparência do governo do estado de São Paulo no que diz respeito ao número de profissionais da educação infectados, né? Isso não sou eu só que estou falando, mas os órgãos da imprensa já estão começando a bater, porque eles têm primazia até com a lei aí do acesso à informação, né? Podem ter essas informações e não estão conseguindo ter os dados precisos. Quais são os dados que têm? Os dados que são monitorados por nós, no caso a POSP, por conta de professores que estão na escola, mas a gente não tem da rede municipal, nós não temos da rede privada, nós não temos, enfim, né? Então, isso dificulta muito, eu acho que são cartas que têm que ser colocadas na mesa até para discutir isso que eu estou falando anteriormente, né? Se não está correto de um jeito, então que veja outro jeito, a outra maneira de fazer, né? Até aqui se defendeu e eu tinha, né? Eu confesso que fui convencida pelo processo aí, né? Triste porque passa o país e o mundo do acometimento da pandemia, do coronavírus, mas hoje eu acho que a gente vai ter, assim, momentos em que nós necessariamente vamos ter que estar presencial. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, afirmou que, do ponto de vista jurídico, não vislumbra ilicitude na modalidade de ensino homeschooling. A parlamentar explicou ainda que o projeto de autoria do deputado Tenente Nascimento, do PSL, visa regulamentar a prática do ensino domiciliar. Antes da pandemia, o deputado Tenente Nascimento, que é da bancada do PSL, apresentou um projeto de lei para regulamentar esse ensino domiciliar no estado de São Paulo. É um projeto que não, vamos dizer assim, que não deixa de avaliar a criança, porque essa criança vai ser ensinada em casa, mas vai ter que fazer avaliações periódicas nas escolas convencionais. Essa criança vai ter que fazer algumas atividades também nas escolas convencionais, e tem um dispositivo muito importante no projeto do deputado Nascimento, que, muito embora prestigie a decisão das famílias, dá espaço para o próprio adolescente decidir se quer ou não seguir na modalidade domiciliar, ou seja, no homeschooling. Então, para que fique bem claro, constitucionalmente, não existe uma proibição, não existe para o ensino domiciliar ou para o homeschooling.
Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. O Tribuna Virtual é transmitido ao vivo, das 13 às 15 horas, na programação da TV e no canal da Rede Alesp no YouTube. O Brasil registrou 1.018 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando na segunda-feira, no dia 10, 436 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.087 pessoas. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 13%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus aqui no Brasil, consolidados às 8 horas de ontem, segunda-feira. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Essa é a menor média móvel de mortes registradas desde o dia 17 de março, quando ela estava em 2.031, em plena ascensão naquele momento. O país completa agora 55 dias seguidos, com a média móvel acima de 2.000 mortos por dia. Já são 110 dias no Brasil, com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. O estado de São Paulo começa a vacinar contra a Covid-19 a partir de hoje, terça-feira, grávidas e puerpérias com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, com idade entre 55 e 59 anos e também os metroviários e ferroviários. A expectativa é que se vacine 140 mil pessoas nesses novos grupos prioritários. Entretanto, na noite de ontem, segunda-feira, a Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou a suspensão imediata da aplicação da vacina contra a Covid da AstraZeneca Fiocruz em grávidas. Poderão ser vacinados todos os operadores de trens, independentemente de idade, do metrô de São Paulo e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Funcionários acima de 47 anos que têm contato com o público também receberão as doses. Gestantes em fase final, em qualquer fase gestacional, com até 45 dias após o parto, precisarão levar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica. Também é necessário ter mais de 18 anos. Mais de 1.100.000 doses da vacina da Pfizer começaram a ser distribuídas ontem em várias capitais do país. A prioridade será a primeira dose para pessoas com doenças pré-existentes ou comorbidades, mulheres grávidas e que tiveram bebê recentemente. Esse novo envio faz parte de um contrato que prevê 100 milhões de doses. E o Ministério da Saúde vai enviar também 3.900.000 doses da vacina AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, para todos os estados e também para o Distrito Federal. Comunicação e expressão verbal, essa é a 5ª aula do curso interdisciplinar da gestão de mandato realizado aqui no INP, o Instituto Legislativo Paulista. Especialistas em comunicação ressaltaram a necessidade de conhecer o público e manter a atenção do ouvinte. Veja os detalhes com a repórter Amanda Nascimento. Comunicação e expressão verbal são abordadas em aula promovida pelo ILP. Os palestrantes mostraram as transformações da comunicação em meio à pandemia e a importância da ferramenta para o contato com as pessoas. Reinaldo Polito é especialista em comunicação e professor de expressão verbal. O especialista explicou como agir diante de uma apresentação. O que acontece normalmente no início de uma apresentação? A pessoa está nervosa, ela fala mais alto e mais rápido. E aí, essa ansiedade toda, até esse desequilíbrio, esse nervosismo, acaba sendo percebido pelos ouvintes. Se aquele que está falando nota que os ouvintes perceberam o seu nervosismo, ele tem uma realimentação da descarga de adrenalina e fica muito mais nervoso ainda. Então, qual é a solução? Falar um pouquinho mais devagar,
e um pouco mais baixo, o suficiente para que as pessoas possam ouvir um pouco mais baixo, até que você possa se sentir um pouco mais tranquilo e aí solte a sua voz. Outra, está lá nervoso, mãos trêmulas, não precisa ficar gesticulando, segure na haste do microfone, coloque as mãos sobre o espaldar da cadeira, sobre a mesa, deixe a mão quietinha, até que você possa encontrar um pouco mais de tranquilidade. À medida que você vai falando, vai queimando a adrenalina, aí você solta a mão. Está nervoso ainda? Opa, volta com ela. Fala mais um pouquinho, solta a mão. Está tranquilo? Solta, depois você solta a outra. Então, veja, falar um pouco, ganhar o tempo que você puder ganhar, acertando o microfone, acertando as folhas, tudo que você puder fazer ali, o seu copo d'água, começar a falar mais baixo e mais devagar e ter um pouco de apoio para as mãos para que as pessoas não percebam o nervosismo. Aí você dribla aqueles instantes iniciais, que geralmente são os mais complicados, e pode fazer a sua apresentação com muito mais tranquilidade. A especialista em comunicação, Raquel Polito, ressaltou a necessidade de conhecer o público. Conhecer bem o público é essencial. E às vezes você pergunta para quem está organizando o evento e você ouve assim: é um público heterogêneo. Tem de tudo. Todas as faixas etárias, tem todas as profissões, tem gente formada, tem gente estudando, tem gente que não se formou ainda. E aí você fica meio perdido, porque você fala: como é que eu vou chegar a um lugar comum se eu tenho esse público tão heterogêneo? O que é que nós precisamos identificar e ter certeza? Pelo menos uma característica comum esse público vai ter, que é o interesse de estar ali assistindo aquela palestra. Sabendo que tem esse objetivo comum, nós temos que focar toda a nossa conversa em comunicação, não jogar conversa fora. Tudo que nós pudermos dar de dicas de comunicação para vocês, é isso que nós devemos fazer. É importante planejar a palestra para manter a atenção dos ouvintes, como abordou Raquel. A gente tem várias pesquisas que falam sobre tempo de atenção. Isso serve para aula, isso serve para palestra, isso serve para reunião. Não adianta achar que você vai fazer uma reunião de 4 horas e essa reunião vai ser super produtiva. Não vai, não acontece. Vamos pela média aí. Os últimos estudos dizem que nós prestamos atenção por no máximo 15 minutos, isso é uma atenção elástica. Isso não significa que o Polito vai olhar para mim e vai prestar atenção com foco durante 15 minutos. Ele vai prestar atenção durante 15 minutos, mas em alguns momentos ele vai dispersar. A Paula vai pensar na reunião que ela tem à tarde, mas ela vai prestar atenção durante esses 15 minutos. É por isso que o TED tem de 14 a 18 minutos, é por isso que nós temos programas de TV hoje com 14 minutos. Tudo é baseado nesse tempo de atenção. Reinaldo deu dicas para o uso da comunicação em ambiente online. Na comunicação à distância, remota, online, praticamente nós perdemos um pouco desse feedback. Por isso é que precisamos ter uma preocupação redobrada com o planejamento. Analisar muito bem a característica do ouvinte, saber exatamente quais são as expectativas dessas pessoas, o que elas esperam mesmo da apresentação que nós vamos fazer, e desenvolver uma comunicação que possa ir ao encontro dessa necessidade. E já no início contar para essas pessoas qual é a vantagem que elas vão ter, qual é o benefício que elas vão ter com a apresentação. Aí nós vamos ter um público sintonizado com a mensagem e interessado nas informações que vamos transmitir. Essa é a 5ª aula do curso interdisciplinar de gestão de mandato, que é promovido pelo Instituto do Legislativo Paulista. O público pode acompanhar pelo canal do YouTube da Rede Alesp e enviar perguntas para o e-mail ilp@al.sp.gov.br. E a gente fala agora sobre as ações da Secretaria de Assistência Penitenciária. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Coronel Nivaldo César Restivo. Ele é o secretário da Administração Penitenciária aqui do estado de São Paulo. Bom dia, Coronel Nivaldo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor?
Olá, Júlia, bom dia, tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de poder conversar com vocês. Sempre um prazer tê-lo aqui no nosso Jornal da Rede Alesp, né? Fazia um tempo que não falávamos aqui. Secretário, começando sobre a campanha de vacinação, não é, nas unidades prisionais, o senhor conta para a gente como foi, ou se continua sendo, e quantos agentes já foram contemplados? Na verdade, foi uma grande ação do governador João Dória inserir as forças de segurança nessa fase desse grupo da vacinação. Então, foram contemplados policiais civis, policiais militares, profissionais do Corpo de Bombeiros, Polícia Técnico-Científica e, naturalmente, os profissionais do sistema penitenciário paulista. São quase 30 mil profissionais que trabalham diariamente no sistema penitenciário. É bom que se diga que as forças de segurança estão desde o início no enfrentamento diário da pandemia e, por isso, entendemos muito justa essa decisão do governo do estado de São Paulo. E aqui na SAP, nós tivemos a aplicação da primeira dose de 5 a 12 de abril, né? E agora, na sexta-feira passada, nós concluímos a aplicação da segunda dose, de 3 a 10 de maio. Todos eles foram imunizados com a segunda dose, o que dá uma tranquilidade muito maior para aquele profissional que está numa condição de extrema contato, né, com a população carcerária, e essa imunização vai trazer a necessária tranquilidade para que eles continuem bem desempenhando as suas funções dentro das unidades prisionais. E eu lembro, secretário, em uma conversa anterior nossa aqui na Rede Alesp, até que uma das esperas, né, de vocês era justamente esse momento de vacinação, até porque eles estão no dia a dia, né, com os presos e, enfim, é essencial para eles que estão num trabalho essencial ter essa imunização, e isso vem acontecendo, não é? E juntamente com esse processo de vacinação, também nós tivemos aí uma campanha de doação de alimentos, secretário. Como foi e qual é o saldo dessa doação de alimentos? Pois é, Júlia, é a chamada vacina contra a fome, né, que o governo do estado também promove, incentivando que a pessoa que vai tomar vacina leve uma doação em alimento não perecível, porque a gente precisa fazer o enfrentamento da pandemia, mas nós precisamos também fazer o enfrentamento da fome. Só no sistema penitenciário foram quase 10 mil quilos de alimentos que foram arrecadados e serão destinados às pessoas mais vulneráveis, às comunidades carentes, estabelecidas nas proximidades da unidade prisional que fez essa arrecadação. Então, é uma ajuda no tamanho não tão grande, mas é uma ajuda com um significado muito grande, né? Porque a gente precisa despertar que, além do vírus, a fome também tem afligido as pessoas mais vulneráveis, e então houve uma conciliação da imunização com a doação para essas pessoas. E é muito importante, como o senhor disse, né, secretário? Pode ser um pequeno gesto, mas que para muita gente é o seu pão de cada dia na mesa, né? Então é importante ter essa doação, ter esse coração aberto também para o outro, né, secretário? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A adesão foi total, 100% daqueles que se imunizaram contribuíram com a doação de alimentos. Alguns doaram mais do que o proposto, inclusive, né? Então, como eu disse, são 10 toneladas de alimentos que estarão nas mesas das pessoas mais vulneráveis, mais necessitadas, para minimizar esse momento de aflição, né, da pessoa que muitas vezes faz uma refeição ao dia apenas, às vezes menos que isso. Então, é uma contribuição grande com o coração aberto de fato. Secretário, eu sei que também uma das grandes preocupações de vocês aí na SAP é justamente a propagação, né, da Covid-19 no sistema prisional. Gostaria primeiro que o senhor contasse para quem está em casa quais são os números atualizados da Covid-19 no sistema, e eu sei também que vocês implementaram também questões de sanitização para que também, se algum preso ou algum agente tiver com o vírus, tem todo um trâmite, né, para que ele possa ficar isolado e que não repasse isso aos outros.
Exatamente, Júlio. Na verdade, a muralha ela não barra o vírus. Então, nós temos, sim, casos no sistema penitenciário, mas desde o início nós adotamos duas vertentes de medidas para o enfrentamento dessa pandemia no sistema penitenciário. A primeira vertente se refere a limitar o contato do preso com o público externo. E aí nós tivemos interrupções de visitas, interrupções de saídas temporárias, interrupção de assistência interna, interrupção da saída para o trabalho. Então, tudo aquilo que minimizasse o contato do preso com a parte externa. E a outra vertente se refere às medidas de higienização ambiental, higienização corporal e a distribuição de equipamentos de proteção individual. Nós já distribuímos mais de 7 milhões de máscaras descartáveis e reutilizáveis para todas as pessoas que estão no sistema, quer seja privada de liberdade, quer seja o servidor ou o terceirizado. Mas ainda assim, nós tivemos casos e nós lamentamos cada uma das mortes que registramos no sistema penitenciário paulista, mas nós entendemos também, Júlia, que essas medidas iniciais surtiram um efeito muito bom, porque hoje nós temos, para que você tenha uma ideia, nós temos uma taxa de letalidade do preso da ordem de 0,35%, o que é uma taxa muito abaixo da taxa que nós verificamos da população que não está presa. É quase 10 vezes menor. Da mesma maneira, o nosso servidor tem uma taxa de letalidade da ordem de 2,5%. Repito, nós lamentamos cada uma das mortes, porque as mortes nós entendemos como sendo... tem nome, tem rosto, tem parentes, não tratamos como números, né? Mas nós entendemos também que essas medidas adotadas, elas foram suficientemente fortes para evitar que a situação fosse muito pior do que nós verificamos hoje. E justamente por essas ações, né, o senhor disse agora no início, então, as visitas e afins não puderam acontecer. Porém, a tecnologia tem ajudado, não é, secretário? Eu gostaria que o senhor falasse, contasse, então, para as pessoas desse primeiro, um projeto piloto de atendimento de telemedicina, para que também o sistema prisional continue cuidando dos presos. Exatamente. É uma obrigação do Estado dar assistência à saúde à pessoa privada de liberdade. E como é que funciona essa assistência no sistema? Nós temos profissionais da área da saúde que trabalham nos presídios e que prestam essa assistência. Nós temos contratos, pactuação com municípios. Naquelas unidades que não temos o profissional da saúde, nós fazemos um convênio com o município oferece uma equipe médica e o Estado repassa uma quantia em dinheiro para que o município consiga arcar com esse compromisso. Então, o preso é atendido pelo médico da pasta, ou ele é atendido pelo médico da pactuação com o município, ou se precisar de uma especialidade, nós fazemos o encaminhamento do preso para a unidade básica de saúde. E uma inovação que está em teste é a utilização da tecnologia, como você bem disse, para as audiências, para as consultas por modo virtual. Então, hoje, nós temos o centro hospitalar do sistema penitenciário, que o preso é atendido e ele não precisa retornar lá para consulta de acompanhamento. Isso é feito de maneira virtual. Nós temos 13 presídios no estado de São Paulo que estão desenvolvendo esse tipo de solução. Nós temos ainda em Jundiaí uma outra formatação, que é a primeira consulta já feita de maneira virtual. E nós estamos também testando, fazendo uma prova de conceito para que essa consulta virtual seja expandida para mais unidades. É uma maneira de atendimento rápido, né, Júlia? É uma maneira que você desonera o Estado de ter que levar um preso para o lado de fora, para uma unidade de saúde, sem falar que os custos são bem menores também. Isso é verdade, secretário. E também, né, essa questão, se a tecnologia está aí, por que não usá-la, né? E a SAP vem demonstrando, e o sistema, o governo de São Paulo, vem demonstrando essa questão de tecnologia e inovação, não só para esse momento de pandemia. Imagino que depois, né, quando a pandemia passar, muito do que se
se aprende nesse momento de pandemia, principalmente com relação à tecnologia, pode ser usada justamente pelo que o senhor falou agora no final da fala. Desonerar, né? Baixar os custos, porque a gente sabe que isso é o maior problema, né? Você não onerar tanto um orçamento que já é curto. Exato, e o exemplo clássico, Júlia, para que você tenha uma ideia, nós tínhamos até março do ano passado 39 equipamentos de teleaudiência instalados nos presídios. Representava 22% das unidades prisionais, 39. Hoje, nós temos 726 estações de teleaudiência instaladas em 100% das unidades prisionais. Então, o preso hoje, ele não precisa sair de onde ele está e ser levado à presença da autoridade judicial para que ele participe de uma instrução de julgamento, de uma audiência de instrução, porque isso pode ser feito na própria unidade de maneira remota. E olha só as vantagens disso, para que tenha uma ideia no comparativo. Em 2020, nós gastamos quase 17 milhões de reais só com escolta de preso para audiência judicial. Em 2019, desculpe, em 2020 nós gastamos 4 milhões. O Estado economizou 12 milhões de reais só fazendo audiência de maneira virtual, sem levar o preso à presença do juiz no fórum. Isso empenha viaturas da Polícia Militar que fazem essa escolta no interior. Enquanto a viatura está escoltando, ela não está prevenindo o crime na cidade, ela não está à disposição da população se ligar ao 90. Então, são benefícios na parte econômica, 12 milhões em que o governo do estado pôde investir em outras áreas carentes, e aquilo que não é mensurável, que é a prevenção que continua porque a viatura não está empenhada nessa escolta. Isso é um legado, Júlia, então nós entendemos que isso deve prevalecer após a pandemia e é uma inovação do governo do estado de São Paulo, utilização da tecnologia para melhorar todas as situações. E uma outra questão dentro dessa também, não é, secretário? Além de economizar valores e orçamento, secretário, quando você tem um preso, uma pessoa privada de liberdade em trânsito, não é? A questão de segurança pública também. Você evita aqueles chamados, por exemplo, podem... Enfim, eles podem também otimizar essa questão, não é? Dos resgates dos presos, né? Por outros criminosos, né? Me faltou a palavra, agora achei a palavra. Secretário, também é uma questão de segurança pública. Não tenho dúvida, Juliana, nós não temos dúvidas, porque o deslocamento de um preso, ele traz preocupações para o usuário da via, a pessoa que está transitando com o seu veículo, porque você veja que são deslocamentos feitos em velocidade acima da média do trânsito normal. Então, a gente pode ter problema de trânsito, de acidente de trânsito, pode ter o problema do resgate, que você bem disse. Então, isso traz insegurança aos usuários da via. Então, o fato de não ocorrer esse deslocamento externo traz, sim, segurança à população no entorno, naquele trecho do deslocamento do presídio para o fórum, aquela população está, sim, mais segura. E a gente sabe, secretário, que uma pessoa que já está privada da sua liberdade, porque precisa pagar pelos seus atos, já está reclusa, não é? Nesse momento de pandemia, em que não se tem essas visitas das famílias presencialmente, eu imagino também o quanto deva ser difícil para essas pessoas que já estão reclusas passar por esse período de pandemia. E também temos aí na SAP uma outra questão, não é? Tem o Conexão Familiar, que é para dar um certo aconchego para essas pessoas que também sentem falta dos seus, né? Exatamente. Como eu disse, né, as visitas presenciais foram suspensas, mas nós desenvolvemos uma formatação porque a lei exige que se mantenham os vínculos familiares. A pessoa privada de liberdade, ela precisa da manutenção de vínculos familiares. Como a visita presencial estava suspensa, como medida de enfrentamento ao contágio, nós pegamos esses equipamentos de teleaudiência que eu me referi agora há pouco e instituímos um programa chamado Conexão Familiar, que é dividido em fases. A primeira fase, o parente do preso
escreve uma carta, manda um e-mail para o presídio, nossos servidores imprimem esse e-mail, essa carta, e entregam para o preso. Se o preso quiser, no verso dessa carta, ele responde para a família, ele escreve a sua resposta. Nós escaneamos essa resposta e devolvemos no e-mail que gerou esse primeiro contato. Só nessa formatação, Júlia, foram 8 milhões de correspondências trocadas entre familiares e presos. E aí depois nós evoluímos para a segunda fase do programa Conexão Familiar, porque essas estações de teleaudiência, que são usadas de segunda a sexta, nós percebemos que ela poderia ser utilizada aos finais de semana para fazer a visita virtual também. Então, são mais de 500 mil visitas virtuais já realizadas para que, além da parte escrita, a pessoa privada de liberdade possa ver o seu visitante pelo monitor, possa conversar com aquilo e atendendo às necessidades da Lei de Execuções Penais, que é a manutenção de vínculos familiares. Naturalmente que o ideal seria a visita presencial, mas passamos por um momento que isso não é possível. E para minimizar esses efeitos do isolamento, nós trabalhamos e instituímos essas duas modalidades para que o preso consiga manter contato com os seus familiares. Perfeito, Coronel Univaldo Restivo, muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui na Rede Alesp, sempre muito bom ouvi-lo por aqui. Eu que agradeço por mais uma oportunidade, estamos sempre disponíveis. Muito obrigado. Bom dia, secretário. O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro aqui da capital paulista, iniciou ontem, segunda-feira, uma nova etapa do tratamento de combate ao câncer que possui no sistema digestivo com metástase óssea. Fará uma combinação de imunoterapia com terapia-alvo. O novo tratamento iniciado por Covas nessa semana usa a imunoterapia, que é feita com medicamento que reforça o sistema imunológico do paciente para que ele próprio combata o câncer. Mas aplica também a terapia-alvo, um tratamento mais recente, feito com outro tipo de medicamento que identifica uma proteína que existe em células cancerígenas e ataca essas células. Até a semana passada, Covas passava por sessões de radioterapia que tentavam conter um sangramento recente. Os médicos ainda não sabem quantas sessões serão realizadas com esse novo tipo de terapia. Isso vai depender das avaliações que serão feitas diariamente. A equipe avalia que o estado geral do prefeito está melhor e que ele está fazendo fisioterapia e caminhando pelos corredores do hospital. E agora vamos com mais uma entrevista. A gente fala sobre o PL 259 de 2021, que regulamenta novo conselho gestor do Fundeb estadual. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com a deputada professora Bebel, do PT. Bom dia, deputada. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com a senhora, deputada? Bom dia, tudo bem? Sempre uma satisfação falar na Rede Alesp, né? Enfim, e repercutir a nossa pauta, né, da Assembleia Legislativa com a população paulista. É isso mesmo, deputada. E para a gente começar, então, qual é o papel do novo Conselho Gestor do Fundeb aqui no estado de São Paulo? Bom, na verdade, já tinha um Conselho Gestor do Fundeb, né, e o papel desse Conselho Gestor é um papel de acompanhamento e controle social dos recursos oriundos do Fundeb. O que é o Fundeb? É o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Educação básica, o financiamento dessa educação básica compreende educação infantil, creches e pré-escolas, o ensino fundamental, primeiro ciclo, segundo ciclo do ensino fundamental, ensino médio e todas as modalidades do ensino, incluindo educação de jovens e adultos, educação tecnológica, educação indígena e a educação quilombola. No antigo, né, Conselho do Fundeb, não estava previsto, né, a participação da comunidade quilombola. E este Fundeb, né, este conselho, né, ele, na verdade, acresce
a população quilombola. Então, por esta razão, né, que nós aprovamos a Assembleia Legislativa, e mais que isso, né, nós fizemos um acréscimo também no projeto original do governo, que era no que diz respeito à presença de quem preside o conselho, ou mesmo o secretário de Educação, para prestar contas na Assembleia Legislativa do uso dos recursos do Fundeb. Então, entendo que foi um grande avanço, né, no que diz respeito à transparência e controle social dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E, deputada, justamente falando dessas mudanças, né, e eu falava agora há pouco do Conselho, dentre as mudanças está a adição, então, de 4 novos membros ao colegiado, até para que as pessoas que estão em casa entendam, não é? Sendo 2 de organização de sociedade civil, um representante, como a senhora disse, da escola indígena e um da escola quilombola. O quanto ter, né, esses representantes da escola indígena e quilombola também ajuda na equidade, então, da educação no estado de São Paulo? Sim, muito, né? Porque, veja bem, como tudo, ele é um fundo contábil, né? O Fundeb, e por ser contábil, ele tem que refletir no conselho tudo aquilo que é gasto, né? Tudo que foi, e o gasto é com manutenção e desenvolvimento da educação básica, né? E valorização dos profissionais da educação. Essa foi a grande vitória que nós tivemos aí nesse Fundeb permanente, ou novo Fundeb permanente, né? Não que o outro deu certo, porque ampliou o conceito de ensino fundamental para a educação básica, agora esse tornou-se permanente, então é uma política de Estado, né? E por ser política de Estado, tem que ter controle social, né? E tem que ter fiscalização. Então, a importância desses 2 membros da sociedade civil, ele, de certa maneira, abre, né, também, e também abre para a população quilombola e indígena, posto que o atendimento, né, do fundo coloca, né, as modalidades de quilombola, né, indígena, tecnológica, tudo na participação do fundo. E quando a gente fala em novo Fundeb, não é, deputada? Até porque, para que também as pessoas entendam, ele poderia ter sido extinto caso não tivesse sido aprovado esse novo decreto para esse Fundeb permanente, como a senhora nos disse, né? Do novo Fundeb, né, esses valores repassados pelo governo federal vão subir de 10% para 23% até 2023. Então, 10% agora em 2021, 15% em 2022 e assim sucessivamente, né? Ainda com o novo Fundeb diz que é previsto a injeção, então, para financiar a educação básica no país, 179 milhões de reais. Na análise da senhora, ainda é pouco? Melhorou ou ainda é preciso repensar ano após ano o Fundeb? Olha, eu vou dizer que melhorou, né? Melhorou, porque de 10 você pula para cada ano 5%, sim, melhorou, mas ainda é pouco, né? Porque nós temos muito o que fazer em termos de não só a manutenção e desenvolvimento do ensino, mas a estrutura das escolas públicas. Uma coisa que eu achei muito bom é que 20% desses recursos também é para aplicar em construção de creches. Isso é importante, né? A primeira etapa da educação básica, ela é muito importante na vida egressa, né, dos alunos que vão para o ensino fundamental, para o ensino médio. Aquela primeira infância, como nós chamamos, que é o ensino infantil, creches e pré-escola, ela precisa ter esse olhar, não um olhar só, né, tipo, a gente já abandonou, e eu acho que isso já está vencido como tese, né, de conceito de educação infantil. Mas houve um tempo que era meio que um depósito para as mães ir trabalhar e deixar a criança. Sim, nós podemos fazer as duas coisas,
ter esse espaço para que a mulher trabalhadora deixe seus filhos na creche, mas deixe seus filhos na creche e na pré-escolas, com projeto político-pedagógico, que as aulas sejam dadas por professores, enfim, que essa criança, né, evolua de tal maneira, né, que quando ela chegar no ensino médio, ela está preparada para escolher o que ela quer da vida. Essa primeira infância, ela tem um papel assim muito importante, é o momento em que a criança ela começa a se desenvolver como ser humano, né? E ela começa, ser humano não, mas como ser, e ela começa a se perceber, né? E você sabe que cada área do cérebro, né, da criança, a neurociências explica isso muito bem, ela, se bem trabalhada, ela se desenvolve. Por exemplo, música clássica, ela ativa uma área do cérebro, vai para exatas. Então, é muito importante tratar essa primeira infância com a intencionalidade de educar, né? Intencionalidade. Então, cada brincadeira, ela tem uma intencionalidade, né, que é fazer com que essa criança desenvolva. O ensino fundamental, né, o primeiro ciclo, segundo ciclo, vai tendo desenvolvimento, né, que a gente tem, mas se bem trabalhada essa primeira infância, além de atender uma demanda social que atende a mulher trabalhadora, né, ela também atende a demanda educacional, que é se desenvolver melhor na vida egressa dos estudantes. Perfeito, deputada professora Bebel. Agradeço a senhora aqui hoje no Jornal da Rede Alesp, falando desse tema tão importante para as nossas crianças. Muito obrigada. Eu que agradeço, um forte abraço, sempre é uma satisfação muito grande estar na Rede Alesp. Muito obrigada. Bom dia, deputada. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJ, deferiu liminar favorável à estudante Elisa de Oliveira Flemer. A decisão obriga a Universidade de São Paulo, a USP, matricular a estudante no curso de Engenharia Civil. Elisa conquistou o 5º lugar na edição 2021 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para cursar a Engenharia Civil na instituição paulista. No entanto, não pôde fazer a matrícula por ter estudado no formato homeschooling, educação escolar em casa, e não apresentar documentos que comprovassem, então, sua formação no ensino médio. A estudante estudou da educação infantil até a 1ª série do ensino médio no formato tradicional educacional que a gente já conhece. A educação no formato de homeschooling começou em setembro de 2018. Segundo o laudo neuropsicológico descrito junto à decisão do TJ de São Paulo, a estudante tem transtorno do espectro autista, sem deficiência intelectual, e é considerada com inteligência acima da média. Ela teve dificuldades de adaptação aos sistemas de ensino, principalmente quanto à estrutura oferecida. O governo federal planeja capacitar jovens que ainda não estudam e não estão no mercado de trabalho brasileiro. Ainda em fase de discussões e intitulado de Bônus de Inclusão Produtiva, o programa deve receber cerca de 5 bilhões de reais, destinados para a qualificação de mais de 2 milhões de pessoas. A medida, segundo a equipe do ministro da Economia, o Paulo Guedes, vai ao encontro de um possível combate em massa pelo governo federal com a descoberta de trabalhadores informais identificados por meio do cadastro do auxílio emergencial. O deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do Republicanos, destinou para a Prefeitura Municipal de Caieiras uma ambulância 0 km e R$200 mil através da sua emenda parlamentar. Esse valor será destinado para o custeio da área de infraestrutura do município no setor com pavimentação e obras. A ambulância ajudará nesse momento tão delicado da pandemia. O parlamentar reforçou que os municípios do interior do estado necessitam de recursos para que possam fazer melhorias para a sua população. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com muito mais informação para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.